Olá pessoal, do, re, mi, do, ma, re, mi, sol, lá, re, mi, sol, lá, re, mi, ma, re, mi, mi, sol, mi, lá, ti, sol, ti, re, mi, lá, mi. Hoje eu quero falar para vocês algumas formas de estudar música, de estudar solfejo, né, que é errado. Por exemplo, vamos examinar assim, igual na língua falada. Na língua falada, a gente ouve, escuta, né, imita, nossos pais imita, né, por imitação a gente vem assim assimilando essa língua, né, a língua falada. Então, assim, qual é o jeito errado de aprender música? Aprender com a gramática. A gente aprende primeiro, quando a gente aprende a solfejar, primeiro aprendendo a gramática da música, então isso dificulta o aprendizado, né? É um jeito errado de se aprender música, porque pela gramática, o que acontece? A gente não desenvolve o ouvido. Por exemplo, primeira aula, aí hoje vocês vão saber, por exemplo, o que é uma semínima, saber o que é a colcheia, conhecer, por exemplo, as figuras musicais, né? Hoje vamos saber então quais são, ou seja, né, as 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, ti, dó, né, si, dó. Então, assim, quando a gente aprende pela gramática, a gente não desenvolve o ouvido, não desenvolve esse ouvido inteligente, né? Pode observar, quando a gente, por exemplo, vai aprender nossa língua materna, a gente não fica sabendo lá o que é verbo, substantivo, não tem isso, né? A gente tem contato direto com a língua, né? E ali a criança ela desenvolve o vocabulário dela, entendendo o significado daqueles sons, daquelas palavras, né, dentro de um contexto, dentro de uma cena, né? Então não é assim pela gramática. Então quando se aprende música pela gramática, ou seja, pela teoria, fica chato, fica cansativo, é extenuante, não é agradável, é ruim de aprender. Por quê? Porque não tem música. Quando a gente vai aprender música, né, pela gramática, então aquilo não tem graça, porque não é musical. Então esse é um jeito errado de aprender música. Então qual é o jeito certo? O jeito certo é da mesma forma que a gente aprende nossa língua materna. Porque a música também é uma língua. Então qual é o jeito certo? Ouvindo alguém solfejar, cantar, falando o nome das notas, falando frases melódicas, né? E a pessoa vai imitando e ela vai percebendo o som, a diferença do som e do nome dele. Então ali ela vai educando o ouvido dela, né? Por exemplo, se eu falo, por exemplo, do, mi, sol, mi, re, do, ti, do, re, sol, mi, sol, fá, lá, fi, sol, mi, re, do, ti, do, re, mi, do. Estou conversando com você,
Então você ouvindo, opa, ó, você está vendo o fenômeno da música, está vendo as notas, ouvindo as notas. Do, do, sol, do, lá, mi, sol, mi, ré. Olha só, é diferente. Você tem contato com o fenômeno musical, né? Você está ouvindo, vamos dizer assim, as palavras, que equivale, por exemplo, às notas. As palavras são as notas. E está ouvindo o som, que é o sentido dessas notas, o sentido, né? Então esse é o jeito certo de ouvir. Da mesma forma que a gente aprende a língua falada. Então, eu até costumo dizer, quando a pessoa já sabe as 7 notas musicais, ela já tem teoria sobrando. Já tem muita teoria. Por quê? Porque a gente não sabe ainda cantar todas as 7 notas musicais, sabendo fazer frases e melodia com essas 7 notas musicais. Então é ouvindo essas 7 notas musicais, primeiro, né, ouvindo as 5 notas, que é a pentatônica, é a partir delas, ouvindo, se faz então as frases e entende essa língua. Do, do, re, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, re, do, re, do, ti, do, lá, re, mi, re, mi, do. Sol, ti, do, re, mi, re, do, lá, do. Então esse é o jeito certo, né? O jeito certo. Ouvindo a música, ouvindo as notas, né? Dentro de uma melodia, escutando a melodia, de um contexto onde tem um contexto já pronto, né? Uma frase pronta que já tem sentido, e não por conceitos, não por teoria, né? Não por gramática, né? Essa é a forma de se aprender. Outra forma também errada, que quando a pessoa começa a aprender solfejo, já começa a solfejar lendo uma partitura. Vamos solfejar uma música, aí tá ali a partitura da música para a pessoa ler aquela partitura. Não. A gente tem que primeiro, então qual é o jeito certo? O jeito certo é eu ter familiaridade com o som primeiro, eu guardar o som dos intervalos, guardar o som das notas primeiro, para depois eu ler a partitura. Então, tem esse processo de assimilação antes. Por exemplo, a criança, ela primeiro assimila as palavras, assimila o som, né? Tem consciência da língua dela, só depois é que ela vai ver a representação gráfica daquilo que ela já tem domínio, que ela já adquiriu, né? Então, por exemplo, com a música, da mesma forma. Então, assim, eu não vou já começar a ler uma partitura, solfejar já lendo uma partitura, sendo que eu ainda não tenho familiaridade com o som. Como é que vai fazer isso? Então, esse é o jeito errado. Então, o jeito certo. Primeiro, eu tenho que assimilar o som, ter familiaridade com esse som na minha cabeça, guardar ele na minha memória. Do, re, mi, re, do, sol, do, lá, do, fa, mi, do, lá, do, re, mi, do. Aí sim, depois de que eu já familiarizei com o som, pela audição, de ouvir alguém que solfeja, que sabe fazer esse solfejo, e é um solfejo criativo, da mesma forma que a gente
é criativo com as palavras, o solfejo também na música, ele também deve ser criativo para haver essa assimilação. Então, primeiro eu internalizo o som, depois é que eu vou ler na partitura e não começar com a leitura na partitura. Outro jeito errado que as pessoas às vezes querem aprender a solfejar, né? Outro jeito errado, já eu vou falar. Lá, do, mi, re, do, lá, do, mi, re, mi, re, do, sol, lá, mi, sol, lá, mi, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, ti, do, lá, mi, sol, lá, mi, sol, lá, ti, do, mi, re, do, mi, re, do, lá, si, ti, do, mi, lá. Muito bom. Outra forma errado de se aprender solfejo. Que jeito? Pessoa, ela vai conferir no instrumento. Um erro leva a outro erro. Olha só. O erro de começar solfejar já direto com a partitura, e aí a pessoa, como ela não guardou o som, o que ela faz? Vai lá no instrumento, né? Então, jeito errado de se aprender solfejo e guardar a altura das notas, ficar conferindo no instrumento as notas, conferindo a altura. Olha só, vamos pensar. Se conferir no instrumento resolvesse alguma coisa, todo músico que tem instrumento saberia solfejar bem, solfejaria bem, leria bem também a partitura, né? Então, conferir no instrumento é um erro. É um erro. Por quê? Porque o instrumento ele não dá consciência de altura, de som. Porque quando eu vou conferir no instrumento, eu confiro a nota isolada. E mesmo se eu conferir uma frase inteira no instrumento, eu estou decorando, decorando aquilo. Aquilo não está me dando ganho de consciência. Porque aquilo não faz sentido. Eu só estou repetindo, igual um papagaio. Então, conferir no instrumento, o Kodály, ele fala que a gente não deve dar a nota no piano nem para dar o tom para se cantar. Tem que se cantar na mobilidade do dó, na altura que é confortável para a voz. Então, mais um erro, não conferir no instrumento. Quer dizer, conferir no instrumento é um erro, né? Para se aprender solfejo, não se aprende solfejo conferindo a nota no instrumento. Então, qual é o jeito certo? O jeito certo é ouvindo de quem fala essa língua. É ouvindo e criando, né? Imitando, porque aí eu vou ficar o quê? Livre, vou ficar independente do instrumento. Eu não vou depender do instrumento para saber a altura, para saber a relação que existe entre os sons que eu quero com a melodia. Eu não posso depender do instrumento para saber disso. Eu já tenho que saber. Eu tenho que ir para o instrumento já para fazer o que eu estou querendo, já para tocar. O instrumento, para quem conhece essa língua, esse idioma, é a mesma coisa de uma caneta, de um lápis, uma pessoa que vai escrever que é alfabetizada. Então é a mesma forma, né? Então não se confere no instrumento. Como que se faz? Ouve de quem sabe cantar, de quem sabe solfejar, internaliza esses sons
eu não só apenas vou saber interpretar ele no instrumento, né? Como também eu vou saber ler com mais facilidade, né? Do, do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do, re, mi, re, do. Do, sol, sol, ti, do. Sol, ti, do. Sol, sol, lá. Lá, 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 ti, do, re, mi, re, do, re, do, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, ti, do, do. Por exemplo, estou improvisando, cantando livremente o som que me vem na cabeça. Assim como eu estou pensando agora numa ideia e já transmito essa ideia, transformo essa ideia em palavras. E da mesma forma, quando eu guardo esses sons, né, então eu tenho uma ideia melódica e também transmito essa ideia melódica na hora que eu estou cantando e também na hora de tocar. Também é mais fácil porque eu só vou transportar para o instrumento aquilo que já é consciente para mim, né, que já é consciente, que eu sei, que está claro para mim. Então essas são algumas formas, né, erradas de aprender solfejo, de aprender a cantar, de aprender a memorizar os sons. Olha só, vamos examinar. A língua falada, ela é uma expressão sonora, é som, palavras. Então a gente aprende ouvindo o som e ouvindo as palavras e entendendo essas palavras, né, dentro de um contexto, dentro de um cenário. Por isso que a gente aprende a língua, nossa língua materna. Não é por como é que fala? Não é por gramática. A gramática é para eu entender o que eu já estou falando. É para entender assim, graficamente, a representação gráfica daquilo que eu estou dizendo. E aí, a música não é da mesma forma? A música também é uma expressão, é uma língua que também ela é expressada em som, né? E esses sons, existe uma relação deles um com o outro, né? Que a gente diz, por exemplo, com a tônica. Então a minha tônica, dó, e as outras notas, né, que compõem a escala, né, estão diretamente relacionadas com esse dó. Então, pegando essa ideia, vou explicar para vocês então outra forma errada de aprender solfejo, né? Então sim, é errado, por isso que não se aprende, né? Não é que é difícil, lógico, não é assim fácil também, mas é melhor um pouco difícil do que impossível, né? Porque dessas outras formas é praticamente quase que impossível se aprender a solfejar. Outra coisa, então, também que se aprende que é errado, o jeito errado. Cantar, fazer um solfejo com nota absoluta. Como assim, com nota absoluta? Vou cantar ali a nota real ali do piano. Fá sustenido, mi bemol, seja lá um dó sustenido. Como que eu vou cantar isso? Então, sim, por exemplo, a escala, vamos supor, escala de Ré maior. Como assim? O jeito errado. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó.
Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Ó, isso é inviável. Como é que eu vou ficar falando Fá sustenido, Dó sustenido? E outra coisa, quando eu canto uma escala dessa forma, eu estou mudando a função das notas. Então, não posso mudar a função da nota. Se eu mudo a função dela, isso dificulta também o aprendizado. Então, qual é o jeito certo? Aprender pelo Dó móvel. Por quê? Porque pelo Dó móvel, o Dó móvel ele já é a escala de reflexo para nós, para gente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó, Dó, Ti, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Dó. Já é a escala de reflexo para nós, a gente já conhece essa escala, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Não, aí eu mudei a função. Então a minha tônica, eu sempre vou chamar ela de Dó. E quando eu precisar de aumentar o tom, né, aumentar a altura, o que eu faço? Eu vou mover esse Dó. Eu vou mover ele, né, pro agudo ou mover pro grave. Mas eu sempre vou manter essas mesmas palavras. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Por quê? Porque aí eu mantenho a função, né? Que a gente chama isso de função melódica. Função melódica. Que aí eu não preciso de cantar falando o nome de nota real, nome de nota absoluta. Então esse é o jeito errado de fazer, cantando com nota absoluta, e o jeito certo é cantando com o Dó móvel. Como assim o Dó móvel? Na prática, vamos ver o Dó móvel na prática. Aqui, ó. Dó, 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 Mi, Sol. Dó, 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 Mi, Sol. Sol, 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 Lá, Fá. Mi, Ré, Mi, Dó. Vamos mover esse Dó? Dó. Aqui tava Dó. Agora tá Dó. Dó, 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 Mi, Sol. Dó, 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 Mi, Sol. Fá, 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 Mi, Fá. Fá, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré. Mi, Ré, Dó, Ti, Ré, Dó. Olha só, não interfere, né? Se eu tô aqui, por exemplo, outro Dó, Dó, primeiro Dó, Dó, depois eu fui Dó, Dó, e agora Dó, 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 Mi, Sol, 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 Lá, Sol, Mi, Sol, 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 Mi, Dó, Ré, Mi, Ré, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Ti, Dó, Ré, Mi, Dó. Então esse é o jeito certo, eu mover o Dó e não ficar cantando com nota absoluta, né? A nota pela frequência dela, real, lá no piano, ou seja, no instrumento que for. Que isso aí facilita para eu memorizar, que eu vou pensar no quê? Não vou pensar na nota Fá sustenido, na nota Sol ou na nota Lá bemol. Eu vou pensar no quê? No grau. Eu vou pensar na sensação de tônica, na sensação de terça ou de quinto grau, ou, por exemplo, de sexto grau. Essa que é a sensação, porque quando a gente está ouvindo uma música, a gente não está ouvindo notas ali, notas, Fá sustenido, Mi bemol, Ré bemol, né? Não vou entrar aqui no método de ouvido absoluto, mas, por exemplo, é a mesma coisa, quando a gente está, vocês estão me ouvindo agora, por exemplo, não estão ouvindo palavras, apenas palavras ou sílabas, vocês estão ouvindo ideias, estão ouvindo ideias.
Então, quando eu vou tocar ou eu vou cantar, então eu tenho que tocar uma ideia. Eu tenho que tocar uma ideia e não uma nota, ou 3 notas, 4 notas. Eu vou tocar uma frase que tenha sentido, né? Olha, tem um sentido, não é nota isolada, né? Não é a nota isolada. Então, sim, esses são alguns aspectos para vocês entenderem, né? O que é o jeito errado e o jeito certo de aprender, né? Mais um jeito errado, que as pessoas pensam aí, errado, que tem que ser afinado para solfejar, tem que ser afinado para cantar as notas, né? Não tem que ser afinado, não tem que ser afinado, por quê? Mesma coisa, olha só, vamos examinar, pensa, a criança, ela vai aprender a falar, ela vai aprender, ela não sabe nada, ela chega para aprender a falar do zero. Então é pelo estímulo que ela está ali, no estímulo, né? Escutando, imitando, ela vai balbuciando algumas palavras ali e logo ela aprende a falar. Ela adquire aquela língua, mas ela chega do zero. Ela não sabe falar. Mesma coisa na música, para aprender o solfejo. Então, como que se aprende solfejo? O que precisa? Então, nesse sentido, também não precisa de ser afinado, não precisa saber a altura das notas ou ter uma noção musical boa. Não. Por quê? Porque a própria prática de você estar escutando, de você estar ali imerso no processo do aprendizado, é que faz a gente se afinar. Faz a gente se afinar, se perceber a nota que às vezes está um pouco diferente da entonação correta, né? O Kodai, que é uma palavra dele, que ele fala assim que uma pessoa que ela é desafinada, por exemplo, no meio de outras pessoas do coro que está afinado, em 2 meses ela afina. 2 meses de estudo ali, escutando, ela entende vamos dizer assim, a vibração certa, né, das notas. Ela entende, opa, mas aqui eu estou destoando. Um exemplo, ela percebe. Que jeito? Então, assim, ela não tem que chegar lá sabendo. O próprio estímulo, o próprio meio faz ela perceber. Perceber como? Pela imitação, né? Nós temos uma capacidade que chama, que a gente tem, as pessoas têm, o ser humano tem, que é o neurônio espelho, né? Que a gente imita. O que é basicamente cantar afinado? É imitar. A gente imita, a gente ouve um cantor, por exemplo, cantando, a gente canta, como assim? É imitando. Então essa capacidade de imitar, ela melhora, ela é melhorada com o estímulo correto, né? Então é mais um jeito errado e mais um jeito certo de se fazer, ou então também de se pensar, né, o aprendizado do solfejo e da música de uma forma geral, né? Vamos ver aqui.
isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? E vamos pra frente. Até a próxima.